Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. Hoje, no episódio 66, em O Despertar da Noiva, falaremos sobre o tema Israel, dois povos, um destino, parte 6. No fim dos dias, Yahvé derramará seu espírito. Então, depois desses eventos, derramarei do meu Ruvar espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel 2, 28, 29. E neste contexto, o próximo versículo diz: E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. Joel 2, 30. Parece que o Espírito será derramado sobre todos os povos, por esse motivo, de modo que as pessoas receberão cada vez mais ajuda através do Espírito para passar pelo julgamento vindouro, expresso nas palavras sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. A palavra hebraica para nuvens de fumaça é colunas, timará, de fumaça. A palavra timará significa coluna e também espalhando-se para cima como uma palma. Isso não seria a imagem de uma bomba atômica? Se seu espírito é derramado sobre todos os povos, é mais provável que seja entendido assim que ele derrama sobre os justos e injustos. Suas filhas e filhos são filhas e filhos de seu povo Israel e são enxertados neles por aqueles que os seguem. Lembramos que o Salmo 83 descreve os inimigos aliados dispostos a destruir Israel. A trama inclui os inimigos de Israel que são parentes por linha de sangue. Nesta aliança, liderada por Edom, estão, como vimos, Amaleque e Assur. A Síria representa os assírios, mas também Ismael, o filho primogênito de Abraão, o filho da carne e não o filho da promessa, cuja mãe, Agar, era egípcia. O Islã nega o filho de Yahvé, assim como Ismael zombou do filho de Abraão, seu irmão Isaque. Ismael será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Gênesis 16, 12. O que significa que ele viverá na presença de todos os seus irmãos. O Islã é uma religião da espada. Os filisteus da aliança devem se estabelecer em Gaza. Resumindo, Edom é onde Jacó está, ou seja, nos países anteriormente cristãos. Ismael está entre os muçulmanos e Amaleque, no oeste. Antes que Yahvé traga de volta as 10 tribos perdidas, ele as julgará junto com as nações nas quais estão espalhadas. Os tribunais de Yahvé no passado sempre foram guerras, doenças, governos de opressão e arbitrariedade, fome e muito mais. Se você observa o mundo e lê as manchetes, verá que o julgamento já começou. E vos arrancarei do meio dos povos e vos congregarei trazidos de todas as nações da terra, as quais fostes espalhados, com mão poderosa e braço forte, e mediante toda a ira do meu zelo que já transbordou. Ezequiel 20, 34. A palavra hebraica shafak, para derramar, também significa derramar sangue. O chumbo sai de mãos dadas com o derramamento de sangue. O derramamento de sangue já não está aqui? Sim, inclusive governos arbitrários. Vivenciamos isso em nossos dias e com o início da introdução de outras leis. E por quê? Yahvé dá a razão para isso em sua palavra. Porque não haviam respeitado e praticado as minhas leis, mas desprezaram os meus estatutos e decretos, e profanaram os meus shabates, sábados, e se deixaram encantar pelas imagens idólatras cultuadas por seus pais. Por isso,
também lhes abandonei à mercê de ordenanças que não eram boas e a determinações pelas quais não conseguiam viver. Ezequiel 20, 24, 25. Enquanto isso, haverá um outro tipo de reunião. A casa de Judá e os filisteus também serão reunidos para o julgamento. Gaza será abandonada e Ascalon ficará devastada. Ao meio-dia, Asdod será banida e Ecrom será desarraigada. Sofonias 2:4. As cidades costeiras de Gaza, Asquelão e Asdod eram centros egípcios até serem conquistadas pelos filisteus. Os filisteus fundaram uma federação de 5 cidades, a Pentápolis, pela qual a supremacia mudou com o passar do tempo nas cidades de Asdod, Asquelon, Ecrom ou Acarom, hoje Aquir, Gat e Gaza. As cidades eram governadas individualmente por príncipes. A influência egípcia diminuiu e os filisteus assumiram a supremacia. Os filisteus travaram batalhas amargas com os israelitas e cananeus ao longo de vários séculos, desde a época bíblica dos juízes até o início dos reis israelitas. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Aniquilarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes, aqueles que vão para o alto dos terraços a fim de adorar o grande exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando em nome de Yahvé, e também por Malcauã, Moloque, grande rei, os que deixam de seguir Yahvé e não o buscam nem o consultam. Castigarei também naquele dia todos os que seguem a tradição de pular a soleira da porta dos templos de seus ídolos e que enchem a casa de seus deuses com violência e engano, e assevere Yahvé. Naquele grande dia se ouvirá uma voz de clamor junto ao portão de Daag, dos peixes, pranto e lamento em todo o novo distrito, estrondos assustadores nas colinas. Ó moradores de Mactes, lugar onde se faz argamassa, chorai, porque todo o povo de Canaã está arrasado. Todos os que usam a prata para comprar serão exterminados. Naquela época, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei todas as pessoas que descansam sobre a borra do vinho velho e azedo. Isto é, que são complacentes com o pecado e que alegam em seus corações. Ora, Yahvé não intervém, ele não faz o bem nem o mal. Sofonias capítulo 1, versículos do 4 ao 6 e do 9 ao 12. A casa de Judá também passará por um grande processo de mudança por causa desses julgamentos que a levarão ao arrependimento para que ande na Torá com Yeshua e integre as 10 tribos perdidas das nações. Até agora, os judeus, com exceção dos judeus messiânicos, rejeitaram a aliança feita em Yeshua ao negar o Filho. Yahvé revirará o mundo inteiro de cabeça para baixo para trazer para casa as 10 tribos perdidas. Yahvé endireitará a casa de Judá e a casa de Israel, ou seja, nós, as 10 tribos dispersas nas nações. Andar com Yahvé também significa ser verdadeiro e chamar o que é falso pelo nome, como os profetas fizeram ao longo dos milênios. O que há de novo? Crescer na fé em Yahvé para observar o que Ele está trabalhando e o que está preparando para que possamos ser conduzidos para casa através do Ruach HaKodesh. Como acontece com todas as profecias, você nunca sabe quando elas se tornarão realidade. Pode ser rápido ou demorar muito, e muitos dizem que a volta para casa só pode ser depois da Terceira Guerra Mundial. O tempo não importa, porque as profecias se tornarão realidade. É aconselhável pedir a Yahvé que abra nossos olhos espirituais para que possamos ver. Nossos olhos naturais apenas olham para os eventos terríveis e cada vez mais terríveis, mas nosso olho espiritual é um olho profético que olha por trás dos eventos e percebe Yahvé, enquanto ele ajusta tudo para que suas declarações proféticas possam ser cumpridas.
Há um versículo maravilhoso sobre isso. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. 2 Pedro 1,19. Conspiração, julgamento, perseguição e êxodo. A velha batalha entre dois irmãos e duas linhagens. Parece que tudo está voltando às raízes novamente. No início, o povo de Yahvé era composto pelas 12 tribos e pelos gentios que aderiam a elas. Então, essa unidade se desfez após a morte de Salomão, e agora há um movimento da casa de Judá com a casa de Israel. A profunda trincheira entre as duas casas se torna mais estreita e surgem pontes que as aproximam. Recentemente, 25 rabinos de diferentes países adotaram uma declaração na qual expressaram sua vontade de fazer a vontade do Pai e apertar a mão de seus irmãos e irmãs cristãos. Rabino Eugene Cohen, diretor acadêmico do Centro de Entendimento Judaico-Cristão, deixou claro: esta publicação é um avanço, pois rabinos de todas as esferas da vida admitiram que o judaísmo e o cristianismo têm muito em comum. Isso é algo completamente novo. Fonte Israel Hoje. À medida que as duas casas se movem uma em direção à outra para restaurar a unidade das 12 tribos e daqueles que são enxertados, a perseguição do mesmo tipo que existia nos dias dos apóstolos aumentará novamente. O profeta Ezequiel fala claramente do fato de que Yahvé reunirá as duas casas. Tu lhes esclarecerás, assim declara Yahvé, o Eterno. Eis que tomarei a madeira de José, que representa sua matré, vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Ezequiel 37:19. Esse processo é impulsionado por um inimigo em comum. Sejam todos ricamente abençoados.